Olá! O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina. É reconhecido internacionalmente pela qualidade do produto que vende lá fora. Mas o bife que o brasileiro come dentro de casa pode estar contaminado. O Brasil abateu em 2012 30 milhões de cabeças de gado, segundo o IBGE. Considerando apenas os dados oficiais, calcula-se que 30% da carne que chega à mesa do brasileiro não passe por nenhum tipo de controle. O resultado é a contaminação que registramos nas imagens. O sangue que vem do matadouro, ele é jogado aqui na lagoa da cidade. No abatedouro encontramos muitos animais circulando em meio a resíduos do abate. Tem 12 cachorros e uns mais de 70 gatos. No Paraná, o próprio veterinário não recomenda a carne que fiscaliza. Eu mesmo não teria muita coragem de consumir. Sujeira, funcionários sem os uniformes adequados, cachoeiras de sangue. Quem é o responsável pela carne que sai desses abatedouros? Afinal, eles têm licença para funcionar. O assunto foi debatido na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. O Em Discussão está começando. Acho que as imagens ajudam a formar uma opinião a respeito daquilo que encontramos rodando o país, de norte a sul. A gente observou uma situação onde temos um problema sistêmico, onde há uma convenção de que simplesmente não se realiza a inspeção. Se uma situação desse tipo afetasse nossas exportações, eu acho que vocês, no dia seguinte, iriam tomar medidas para eliminar essa hipocrisia. A Lei Federal 7.089, de 89, ela atribui a competência no que diz respeito ao serviço de inspeção a nível de país. Então, nós temos, no caso do comércio tanto internacional, de competência do Ministério da Cultura, o comércio, no caso do comércio interestadual, de competência dos estados, e o comércio municipal, de competência dos municípios. Não existe diferentes padrões sanitários, só tem um. Porém, há uma convenção atrás de uma hipocrisia, senhores. A hipocrisia criada pela lei de 89, pela qual, sendo que a circulação do produto é restrita a uma área geográfica, na realidade não se aplica o padrão. Como se eu, passando naquele município, como aquele produto, a minha saúde fosse diferente daquela que é afetada se eu comer aquilo em outro município. Na mudança da Constituição de 89, a União perdeu a exclusividade de uma série de matérias, inclusive a parte sanitária e fitossanitária. Isso passou a ser uma responsabilidade de todos. Ao se olhar o regulamento da inspeção federal, tem-se a sensação de que ela é a regra brasileira. Não é verdade. A regra brasileira, ela não existe. O que existe é, para quem solicita, a empresa, o agente econômico que quiser ter inspeção federal, ele é obrigado a cumprir o regulamento da inspeção federal. Da mesma maneira com que existem regulamentos das inspeções estaduais, da mesma maneira com que existem regulamentos de inspeções municipais. Então, a situação colocada assim de uma forma muito emblemática, muito interessante, pelo presidente da ONG, na verdade, não são 3 níveis, são N níveis, nós não sabemos quantos são os regulamentos. Se todos os estados têm um serviço de inspeção estadual, então federal, mais os 26 ou 27 estados, mais os municípios, então nós temos uma quantidade muito grande de regras e todas elas válidas. Que a gente observa a nível de município em que nós ainda não temos um sistema de vigilância sanitário e um serviço de inspeção devidamente estruturado, nós temos essa carência. A gente observa também, mesmo a nível estadual, é uma situação que a gente precisa e a gente observa a demanda a cada dia
em relação ao número de solicitação para essas indústrias, no que diz respeito ao número de servidores para atender essa demanda. É uma das deficiências que a gente observa a nível de Estado. Se existe abate clandestino é porque existe comércio clandestino, existe alguém que intermedia essa clandestinidade. Então, não só o trabalho de coibição do abate clandestino que foi colocado aqui, ou das formas como são feitas, deve ter um trabalho conjunto nas prefeituras municipais, através das vigilâncias sanitárias, para que possam coibir, já que a educação talvez não seja tanta para o consumidor, que não possa coibir a comercialização. É a saúde que está em jogo, é o meio ambiente que está em jogo, então é esse trabalho coordenado que então é um trabalho dos técnicos e dos médicos veterinários, sim, é um trabalho do município, é do Estado, da federação, é do consumidor, que também tem aí a sua parcela, a partir do momento que ele dá o voto monetário, quando ele compra um produto, ele está permitindo que aquela cadeia ela exista ou não. Eu lidei com esse problema muito fortemente no Acre. Acho que ele é do maior interesse, porque diz respeito com a vida do cidadão, um cidadão, principalmente o cidadão mais pobre, que compra o que é mais barato e mais acessível a ele. Então, é com esse cidadão, que é a maioria, que eu acho que tem que ter preocupação. Quem tem muito, escolhe, vai nos lugares com todas as certificações do mundo. Mas o pobre, não. Observem que nosso trabalho não é sobre o clandestino. Vamos fazer outro sobre o clandestino. Esse é sobre o legal. Esse é sobre aquele supostamente com inspeção, ou melhor, com carimbo. Com carimbo, mas sem inspeção. A gente sabe que tem muitos bons veterinários. Mas tem muitos que aprenderam a trabalhar apenas carimbando. Ausentes na inspeção, sem nem olhar. E isso é aceito como prática normal, mais uma convenção. Se carimba, se assina. Então, aqui das duas, ou o Conselho repassa, uma clara orientação aos seus filiados em relação, ou se tem que defender a dignidade dos bons veterinários, expulsando aqueles que agem dessa forma. Se os veterinários se recusassem a assinar aquilo, bem, isso, eles se transformariam em clandestinos. Aí não teria papelada que encoberta o trânsito no município, dentro do estado daquele produto. Aí ficaria claro. Aí é caso de polícia, é outra coisa. É muito mais fácil. Se existem esses profissionais que estão com esse tipo de procedimento, eles devem ser denunciados aos conselhos, e os conselhos nunca se omitiram em poder punir esses colegas. Aqui não se mostra e não se mostrou o outro lado da moeda. As pressões que os veterinários sofrem para ser demitido porque ele condenou a carcaça de determinado produtor, que é amigo do prefeito, que é amigo do vereador, e colegas nossos que estão, inclusive, paraplégicos por serem frutos de tiros de pessoas descontentes. É assim mesmo que funciona. A maioria dos veterinários, eles não são concursados, na grande maioria eles são cargo comissionado. E eu quero ver um cargo comissionado que não respeita o poder de uma caneta. Ele faz lá contra o que o prefeito não quer, para ele ver se ele não vaza no outro dia. Eu trabalho com inspeção tem 22 anos, minha gente. Venho do Paraná, já trabalhei em inspeção municipal e, infelizmente, é essa a realidade. O prefeito pressiona, você não é contratado você não entra por concurso, você entra por carta convite. Se você não fizer o que o prefeito quer, você leva a conta. E isso é comum, é prática comum no país. Fiscal tem que ser fiscal. Não é técnico veterinário, ele é fiscal, ele está lá para fiscalizar. Fiscal entra por concurso, não é por contrato. Não é por preferência, por indicação política. Veja no próximo bloco. Eles estão espalhados por todo o país. Mas por que é tão difícil
fechar os abatedouros irregulares. Nós ainda temos uma parcela de contribuição significativa que são os juízes das comarcas.